O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook, eu gostaria de dar duas palavras, falar duas coisas, a partir da primeira leitura de hoje, que narra o desafio que o profeta Elias lançou aos profetas de Baal, no Monte Carmelo, para que fosse descoberto o verdadeiro e único Deus. Antes, porém, é necessário contextualizar quando esse desafio foi lançado no povo de Israel. Nesse desafio, quando Elias lançou esse desafio, o povo de Israel estava vivendo um verdadeiro sincretismo. Por que sincretismo? Porque ora os filhos de Israel estavam adorando o Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus. Mas ora, ou seja, ao mesmo tempo, eles estavam adorando Baal, que era considerado naquela época o ídolo, o deus da fertilidade, que trazia trazia a chuva, derivava a chuva, e assim por diante, o cultivo nos campos, os homens, dos gados, e assim por diante, era o deus da fertilidade. Ora cultuavam o Senhor Deus verdadeiro, ora cultuavam Baal, o deus da fertilidade. Ou seja, por isso que o profeta fala que o povo estava como que mancando, porque não estava servindo unicamente ao Senhor Deus, mas ora buscava ao Senhor Deus, mas ora também colocava sua segurança, sua confiança no Deus Baal naquela época. Então o povo estava como mancando, e é nesse contexto, nesse ambiente, que o profeta Baal lança, o profeta Elias lança esse desafio aos filhos de Israel, principalmente aos profetas de Baal, que eram 450. Duas coisas eu quero falar. Primeira coisa é que essa leitura vem nos falar de que nós devemos adorar unicamente ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus. Não devemos ter um certo sincretismo, porque isso que aconteceu com o povo de Israel pode muito bem acontecer conosco hoje. Nós podemos muito bem, ora estar adorando o Senhor Deus único e verdadeiro, mas ora nós podemos também cultuar deuses, cultuar outras crenças, ideologias religiosas, outras crenças, superstições. Ou seja, se a gente perceber, a gente pode estar fazendo uma mistura. Sincretismo é isso, é uma mistura de crenças. Não, o nosso coração foi feito para adorar unicamente o nosso Deus verdadeiro. Então tomemos cuidado para não ficarmos mancando. Ora buscar a Deus verdadeiro, ora buscar outras crenças, ideologias religiosas, superstições. E se a gente parar para pensar, existe muito isso em algumas pessoas na atualidade. Um dia está ali buscando a Deus verdadeiramente, outro dia já vai em outra crença, em outro lugar. Quando vê aquela mistura e aquele sincretismo.
o nosso coração foi feito para adorar unicamente a Deus, não foi para estar dividido. Então a primeira coisa é essa: tomemos cuidado para que não vivamos um sincretismo religioso como o povo de Israel na época do profeta Elias. A segunda coisa é a maneira de rezar. Os profetas de Baal, eles rezavam como que a partir do esforço deles, eles fossem convencer a Baal para que Baal agisse em favor deles. Você vê que a oração deles, eles se exaltam, eles se agitam, até arrancam sangue de si, é como se fosse assim, chamar a atenção do Deus Baal, para que a partir dos méritos da força que brotava deles, eles convencessem Baal para que Baal fizesse algo por eles. É uma oração como se fosse que parte de si, como que quer convencer a Deus. A oração do profeta Elias já é diferente. A oração do profeta Elias, a primeira coisa que ele faz chama os filhos de Israel para juntar-se com ele. Está vendo? Isso é bonito. Ele não é o protagonista absoluto ali da oração, ele chama o povo. A oração dos profetas de Baal, eles são os protagonistas, eles que fazem a coisa acontecer. A oração cristã não é assim. A oração cristã, o grande protagonista não somos nós, Ele chama os filhos de Israel, ou seja, olha aí o sentido comunitário. A oração cristã é comunitária, Se juntam. O sacerdote é esse, o intercessor é esse. O sacerdote é a ponte do povo para com Deus. O sacerdote leva o povo a Deus e não leva o povo a si. Leva o povo. O intercessor é aquele que não só intercede em favor do povo. O intercessor leva o povo a Deus. Esse é o papel do intercessor. Então, ele chama os filhos de Israel para rezar. E ali, ele não tenta convencer a Deus com os profetas de Baal. Não, ele confia em Deus. Ele reza em favor do povo de Deus. E ali a graça, a bênção acontece. Resumindo, quando nós nos colocarmos em oração, não somos nós que temos que convencer a Deus a fazer a nossa vontade, como os profetas de Baal, como se eles fizessem algo assim exterior, que convencesse a Deus a fazer a vontade deles. A oração cristã não é essa. Na oração cristã católica, nós não nos colocamos diante de Deus para convencer a Deus a partir da nossa própria força, dos nossos méritos. Não, quando nos colocamos em oração, olha, nós é que somos chamados a uma conversão. O primeiro fruto da oração cristã católica é a nossa própria conversão. Não é a gente que tem que convencer a Deus, não, em favor da gente, não. É Deus que muda, que transforma o nosso coração. É diferente. Aqui eu falo uma coisa para vocês com toda sinceridade. Se nós pensamos que Deus, Ele nos dá uma graça, ou age em favor de nós, porque nós fazemos alguma coisa por onde, pelos nossos méritos, pela nossa força, estamos enganados. Deus, Ele dá algo para nós, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, porque Ele é Pai. Não é por causa que eu faço alguma coisa para merecer o que Ele dá para nós. Não é isso. Ele dá porque Ele é Pai, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. A oração não é uma troca de favores. Aí eu tenho que fazer isso, rezar isso para poder Deus me dar algo. Olha, se nós pensamos que Ele dá algo para nós porque nós fazemos por onde, estamos enganados. Não é? Claro, se fazemos algum sacrifício, alguma realidade, isso colabora, isso ajuda, mas não é unicamente por causa disso. Não é a partir do meu mérito, do meu esforço unicamente. Não, Ele dá porque simplesmente é bom, é misericordioso. Deus é bom, Deus é misericordioso para conosco. Esta é a oração cristã. O primeiro fruto é a nossa conversão, é a nossa transformação. Não somos nós que somos Deus de Deus, mas é Deus que de fato é o nosso Deus.
Às vezes nos colocamos em oração com o intuito mais de convencê-lo do que ele transformar o nosso coração. Esta foi a oração do profeta Elias. Se colocou com humildade, sabendo que tudo parte da misericórdia e da bondade de Deus.